Fala pessoal, estou gravando esse conteúdo porque eu tinha prometido em um vídeo anterior que eu ia discutir uma das principais funções das derivadas, que é fazer aproximações. Antes de seguir, então, só queria fazer um agradecimento especial ao professor Aquino. Ele tem um canal no YouTube completo com vários cursos de matemática, vários cursos sobre edição e gravação de vídeos. Ele foi um dos que me, de certa forma, influenciou assim, para que eu começasse a gravar esses vídeos. Vou deixar o link, então, para o acesso ao canal dele. E nós nos conhecemos pessoalmente há um tempo atrás. Eu fui o mediador de uma entrevista dele com o professor Fernando Lang da Silveira. Ele tem é um professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um site completo de perguntas e respostas com conteúdo físico muito interessante. Eu também vou deixar o link aqui na descrição e acessem lá porque vale a pena, tanto o canal do professor Aquino quanto esse site de perguntas e respostas do CREF, né, que é o Centro de Referência de Ensino de Física. Então vamos lá. Uma pergunta típica que eu faço para os meus estudantes é qual é a função das derivadas. E a resposta típica é cálculo de máximos e mínimos, ou cálculo de gráfico de funções, ou coeficiente angular de reta tangente, e coisas desse tipo. Mas existe uma aplicação muito mais profunda que está ligada com fazer aproximações. Talvez essa seja a base de toda a nossa ciência moderna. Vamos tentar entender essa ideia seguinte, então. Suponha que nós temos uma função, vou chamar f, eu vou pegar domínio e contradomínio como reais, para a gente não se preocupar com pontos que poderiam cair fora do domínio, por exemplo. Então, nosso x é elevado num f de x. Então, a gente vai chamar uma função de derivável quando nós pudermos escrever f de x mais epsilon. Então, eu calculo a função num ponto mais um incremento. Isso é exatamente igual à função calculada no ponto, mais uma outra função que eu vou chamar f' de x, multiplicado pelo incremento, mais termos de ordens superiores, com a condição de que esses termos de ordens superiores eles vão mais rápido para zero do que o próprio epsilon, quando o epsilon tende a zero. Então, nesse caso, nós chamamos essa nossa função de derivável. E, de fato, escrever essa expressão aqui implica que nós podemos calcular o limite, então, quando o epsilon vai para zero, daquela expressão bem conhecida que define então a nossa derivada, e usando essa condição que nós pedimos para aqueles termos de ordem superior, nós encontramos exatamente o que nós chamamos aqui de derivada de uma função. Mas veja, se eu já levar em consideração que eu tenho uma função derivável e que meu epsilon está tendendo a zero, se eu já tiver um jeito de escrever isso na minha expressão, eu poderia tentar reescrever essa própria definição de uma função derivável da seguinte maneira. Eu vou escrever f de x mais epsilon, aproximadamente, já explico o que significa esse aproximado, f de x mais f' de x multiplicado por epsilon, e por esse aproximado aqui, eu quero dizer o seguinte: eu já estou levando em consideração que eu vou até o termo de primeira ordem em epsilon na minha expansão dessa minha função e estou jogando todos os termos de ordem superiores fora, levando em consideração que então meu módulo de epsilon é muito menor do que 1. Isso significa então que já está embutido no contexto que o meu epsilon está tendendo a zero. Então, essa é a principal expressão que a gente vai usar aqui. Então, o que significa o seguinte, olha, eu consigo trocar a minha função no ponto ponto x por um certo incremento por uma certa aproximação que, a propósito, tem uma cara bem conhecida nossa. Olha, se nós olharmos para essa expressão como uma função de epsilon, eu vou chamar isso aqui, então, por exemplo, de um certo y que depende de epsilon. Esse fator não depende de epsilon, vou chamá-lo, digamos, de um certo b. Esse fator também não depende de epsilon, eu vou chamar de a, e essa expressão então fica reescrita como y de epsilon igual a a epsilon mais b. Claro que você tem que levar em consideração que seu epsilon é muito menor do que 1, e essa expressão é a expressão de uma reta. Se nós fizermos o gráfico então no plano, olha, imagina que nós tentemos desenhar então o gráfico da nossa função f. Suponha que você tem aqui então x, aqui os valores que o f assume, aqui então o nosso ponto x. Suponha que nossa função tem um comportamento, sei, alguma coisa desse tipo.
Então, quando nós damos um salto aqui em torno do x por um incremento epsilon, nós estamos dizendo o seguinte, olha, localmente essa função f tem um comportamento que se assemelha a de uma reta. Se nós tentarmos dar um zoom nessa nossa expressão, pode ser que sua função tenha um comportamento qualquer aqui, mas nós estamos aproximando essa função por uma retinha nas proximidades do ponto x. Vejamos então o primeiro exemplo. Está ligado com gravitação? Então, suponhamos que nós temos a Terra, vou chamar a Terra com uma certa massa m, e você tem uma certa massinha mzinho, você está localizado aqui na superfície da Terra. Nós sabemos que nesse caso nossa força de gravitação cai com o quadrado da distância e nós conseguimos estimar então o nosso potencial gravitacional a uma certa distância r, então fixando o nosso r no centro do planeta Terra e com o referencial em que o potencial vai para zero no infinito, nós conseguimos estimar nosso potencial e isso vale menos gmm sobre r. Então g é constante de gravitação, m massa da Terra, mzinho massa de um ser aqui sobre a superfície da Terra. Eu gostaria então de tentar calcular qual é a diferença de energia potencial quando eu dou um salto de uma altura h sobre a superfície da Terra. Imagina que você dá um salto aqui com uma certa altura h, vou escrever aqui raio da Terra, então o que nós queremos calcular é diferença de energia potencial quando nós estamos num ponto com R igual a raio da Terra mais H, menos energia potencial com certo raio da Terra quando eu estou ali no chão, né? Digamos assim. Essa expressão, então, vira a seguinte. O fator menos GMM comum aos dois, nós vamos colocá-lo em evidência aqui. E aí ficamos com 1 sobre raio da Terra mais H menos 1 sobre raio da Terra. E aqui começa a aparecer a nossa aproximação. Vejamos, olha, se eu colocar, eu já tenho ideia de que quando eu dou um salto no laboratório, claro que o raio da Terra é muito maior do que essa altura que eu consigo acessar aqui da Terra, por exemplo, dentro de um laboratório. Isso me permite, então, reescrever essa expressão como menos gmm, vou colocar o raio da Terra em evidência, nós ficamos, então, com um fator do tipo 1 sobre 1 mais h sobre o raio da Terra menos 1. E aqui aparece a expressão que eu gostaria de aproximar. O h sobre o raio da Terra faz o papel do meu epsilon. E agora você já conseguiu identificar que função é essa. Então a nossa função é a função f de x igual a 1 sobre x. E eu estou tentando avaliar essa função no ponto f de 1 mais um certo incremento epsilon. Isso igual a 1 sobre 1 mais epsilon. E nessa nossa aproximação em primeira ordem, isso pode ser aproximado por quê? Vejamos. Ó. Vamos calcular aqui a nossa derivada. Isso vale menos 1 sobre x ao quadrado. Logo, essa nossa aproximação vira f de 1 mais epsilon aproximadamente f de 1 mais epsilon vezes a derivada calculada no ponto 1. Logo, o nosso 1 sobre 1 mais epsilon é aproximadamente, então, f de 1 é 1, a f' de 1 menos 1, 1 menos epsilon. Então, voltando com essa aproximação para a nossa expressão na nossa diferença de potencial, nós ficamos com menos gmm, isso tudo dividido pelo raio da Terra, multiplicado por 1. Agora, na nossa aproximação, menos h sobre o raio da Terra, que faz o papel do nosso epsilon, menos 1. O 1 aqui se cancela. E, finalmente, nós concluímos, então, que essa diferença de energia potencial, calculada então do lado esquerdo, ganha a seguinte expressão. Menos gmm sobre o raio da Terra ao quadrado vezes o h. Com o sinal de mais, tá? Menos com menos aqui fica mais.
Ora, essa expressão já é bem conhecida também. Essa constante, a multiplicação então da constante de gravitação, massa da Terra vezes raio da Terra ao quadrado, é o próprio G. E aí apareceu aquela expressão nossa bem conhecida que é o mgh. Uma outra aplicação interessante está ligada com oscilações. Então, quando nós temos um pêndulo com um certo comprimento L, ele é posto a oscilar, nós conseguimos descrever essa oscilação usando um ângulo φ. E a equação de movimento que rege essa oscilação ela é dada por um certo L, que é o comprimento do pêndulo, derivada segunda do ângulo em relação a 2, T2, isso igual a menos G seno de φ. E aí essa equação altamente não linear, né, difícil de resolver, mas nós conseguimos colocar aqui uma certa imposição de que o ângulo é pequeno. O que significa pequeno nesse contexto? Veja só, se nós deixarmos nosso pêndulo oscilar com ângulos muito menores do que 1, aí nós podemos escrever essa nossa aproximação de novo das derivadas, né? Então, seno de 0 mais um certo incremento é aproximadamente, então, a função no ponto mais o incremento é aproximadamente a função no ponto, mais derivada do seno cosseno, calculada no zero, vezes o próprio incremento. Lembrando então que o nosso ângulo aqui é muito menor do que 1. Seno de 0, 0, cosseno de 0, 1. E aí aparece essa então nossa aproximação em primeira ordem de que o seno de φ é aproximadamente φ. Se nós voltarmos então para a nossa equação de movimento, aparece então uma expressão bem conhecida, derivada segunda de uma função igual a uma certa constante, com o sinal de menos aqui, menos g sobre L, vezes a própria função. Essa equação é bem conhecida nossa, e ela então descreve oscilações desse φ ao redor do zero. Outro exemplo típico aparece quando então, nós tentamos calcular o campo elétrico gerado por uma certa barrinha com carga Q distribuída uniformemente ao longo do comprimento L dessa nossa barrinha. Nós estimamos o campo então num ponto X maior do que L aqui, tem essa expressão, e nós gostaríamos de avaliar o que acontece quando nós nos afastamos da barrinha, ou seja, quando a nossa coordenada X, onde estamos estimando o campo, é muito maior que o comprimento da barra. E aí, olha, essa expressão ela pode ser aproximada, então, por enquanto eu vou escrever um sinal de igual antes de usar a aproximação, KQ, você já entendeu o truquezinho agora que você deve tentar fazer aparecer aquele nosso fator epsilon, que é bem sugestivo quem deveria ser. O epsilon aqui deveria ser o nosso x sobre L, que é muito menor do que 1. Então, colocando o nosso x em evidência, nós ficamos com 1 sobre 1 menos L sobre x menos 1, e pelo mesmo truque que nós usamos, pela mesma aproximação, né, que nós usamos na função aqui é 1 sobre x, do nosso caso no exemplo anterior, então isso deveria ser alguma coisa do tipo k, q, lx, i. Então, função ponto, aqui ela vira o próprio 1 mais L sobre x menos 1. E aí, finalmente, o 1 se cancela e nós ficamos com essa expressão k, q, L se cancela com L, o x ao quadrado aqui no denominador, apontado na direção i. E essa expressão é realmente a desejada, né? Você tem a intuição de que quando você se afasta da barra, ela se comporta como se fosse uma partícula pontual, e o campo de uma partícula pontual tem esse comportamento de cair com o quadrado da distância. O último exemplo, então, que eu vou tratar aqui é a expressão para energia de uma partícula no contexto da relatividade especial. Essa expressão ela é dada por essa massa de repouso então, da partícula, multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, dividido por esse fator raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. O que permite chamar essa expressão de energia é fazer, então, olhar quais são os termos que compõem o nosso fator k aqui. O que eu vou fazer vai ser expandir em torno, então, do nosso v quadrado sobre c quadrado, no limite, então, que a velocidade é muito menor do que a velocidade da luz. De novo, aqui já está claro quem é a nossa função. A nossa função, f de x, ela é igual a 1 sobre raiz de x. A nossa derivada, por sua vez, igual a... Então, você fica com menos
1 meio, x elevado a menos 3 meios. E nós gostaríamos de expandir essa função em torno do nosso ponto 1 com o nosso epsilon igual a esse v quadrado sobre c quadrado. Então, usando a nossa aproximação, a gente vai ficar aqui com m0c quadrado multiplicado por 1. Vejamos, o nosso epsilon é menos v quadrado sobre c quadrado. Então, função calculada no ponto 1, está aqui. Derivada no 1 é o próprio 1, multiplicado pelo incremento, mas tem que lembrar que na derivada nós ganhamos um fator aqui menos meio. Então, a gente fica com mais 2, mais termos de ordem superior. Vou colocar 3 pontinhos aqui. E isso deveria ser igual, então, a quanto? Nós ficamos com o primeiro fator m0c quadrado mais m0v quadrado. O c ao quadrado se cancela no segundo. Mais, então, os nossos termos de ordens superiores aqui. E aí nós conseguimos ver, então, que nessa aproximação, quando nós estamos com velocidades muito mais baixas que a velocidade da luz, nós temos um fator constante aqui, que precisa de interpretação também, ela é dada lá no contexto da relatividade especial, e o segundo termo da expansão é a própria energia cinética, já bem conhecida. Então, de fato, esse é um indício que nós podemos chamar essa expressão de K de energia da nossa partícula, lembrando que a gente conseguiu enxergar isso, então, quando nós fizemos essa nossa aproximação das derivadas. Bom, pessoal, então esse vídeo foi bastante abrangente. Nós tratamos assim de uma das aplicações centrais das derivadas, que é fazer aproximações em contextos bem variados, varrendo a nossa física básica praticamente toda. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa o joinha, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, se inscreve. E é isso. Dúvidas, sugestões, críticas, deixe um comentário e obrigado. Até mais.